Fala galera, tá começando aqui mais um papo de bola, beleza? E hoje eu tô com uma presença ilustre, nada mais, nada menos aí que Thiago Luiz, setorista do Clube de Regatas Brasil. Meu amigo pessoal, muito obrigado, Thiago, pela consideração, pela moral de bater um papo aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Tamo junto, velho. Você sabe que quando você aciona, eu tô disponível a toda hora. A gente, como você falou, é amigo pessoal, né? Ele admira como profissional, mas ele admira ainda mais como pessoa. E por isso a gente tem esse laço tão estreito aí. Tô sempre à disposição para contribuir aí, com o pouco que eu posso aqui no canal. Obrigado mesmo, Luiz, que tá de férias, Thiago, olha, Tá de férias? tá em Fortaleza. Rapaz, coisa boa, viu? Que fase. Só Manda pra ele água lá. gelada, água de coco, sombra, água fresca, ó. Coisa linda de verdade. Mas beleza, ele que mandou um abraço, viu, Thiago? Deixe outro registrado para ele. É importante descansar um pouquinho, dar uma desacelerada, né? É bom de vez em quando e é importante aproveitar esse momento também. É verdade. Gente, né, vamos trazer hoje exclusivamente notícias do Clube de Regatas Brasil. Nada mais, nada menos, né, do que o setorista do CRB para melhor falar do clube, né? Eu queria, Tiago, que você passasse as últimas informações, né? Como é que tá o ambiente do Galo, como é que tá as coisas por lá, os próximos passos, quais os planos do CRB. Tem um áudio também aí que eu quero botar na tela e eu queria que você comentasse em cima. Mas no mais, faz um geralzão aí como é que tá o clima no Clube de Regatas Brasil. Aí, a gente tem até comentado durante esses dias, né, principalmente depois da derrota de segunda-feira do CRB para o Cuiabá. O CRB agora, na verdade, não adianta nem o torcedor se iludir, e eu sempre vou falar com sinceridade diante das coisas que eu acredito. Acho que o CRB faz nesse momento, né, a partir de agora, um campeonato que já era para estar fazendo, né, já estava fazendo no caso. O Barroca sempre gosta de falar, né, o Eduardo Barroca sempre diz nas coletivas que gosta de trabalhar jogo a jogo. E nesse primeiro momento, o CRB precisa buscar logo ali aquela pontuação aproximada, porque não dá para a gente cravar que o 16º colocado ao final da competição da Série B vai estar, né, garantido, vai estar com 45 pontos, é uma média que a gente faz, é aproximada. Então, acho que nesse momento o CRB tem que focar primeiro na conquista desses 45, 46, 47, dessa média de pontuação. E eu vou explicar o porquê. Antes mesmo, o portal GE Globo, né, GE.globo, divulgou essa semana as chances lá matemáticas de acesso e risco de queda para cada time. O CRB tinha 3%, 3 e alguma coisa por cento de chance de subir, e o risco de queda ainda era menor que isso. Então, qual é o campeonato que o CRB faz nesse momento? É um campeonato de protocolo, de seguir, cumprir tabela, digamos assim. Por quê? Pode ser que isso mude? Pode ser que isso mude. A gente tem o CSA, como exemplo, que foi rebaixado com menos de 1% de possibilidade de queda, né? E ainda assim caiu. Então o CRB corre risco de cair e ainda tem chance de brigar pelo acesso. As chances de acesso são muito remotas. Eu digo isso porque o CRB tem feito jogos muito ruins fora de casa. O time tem conseguido se consolidar jogando no Repelé, mas jogando fora tem apenas em 13 jogos 2 vitórias. Uma contra o Atlético, que foi na segunda rodada da Série B, salvo engano, foi na segunda rodada, logo no comecinho, e contra o Volta Redonda, que foi no início do retorno, né, do segundo turno. Então, assim, é um campeonato muito abaixo para um time que quer brigar para subir. Então, o que é que se entende desse momento? O CRB já tem, inclusive, feito algumas movimentações de renovação de contrato. E repito, não é que o CRB tenha jogado a toalha, é que, de fato, você olha para os números e olha para outras edições, para times que subiram, o desempenho do CRB é muito abaixo. Então, assim, a diretoria tem se movimentado para fazer renovações de contrato, renovou com o Albino, renovou com o Thiaguinho, com o Mikael, com o Darlisson, com o Wallace, garotos da base, né? Esses últimos 2 zagueiros da base. Renovou com o Fábio, o goleiro, aliás, com o Pablo, que é o goleiro da base também. Então, o momento do CRB não é de tanta cobrança, até porque, apesar dos números muito ruins fora de casa, você entende que jogando fora de casa você não é o favorito. Então, isso, de certa forma, dá uma muleta para a diretoria amenizar um pouco a situação. E como o time ainda tem chance de queda, ainda que remotas também, é aquele campeonato de segurança, um campeonato que você vai fazer para fatalmente ficar no meio da tabela, sem correr risco de cair e sem também brigar até a última rodada pelo acesso. O CRB teve muitas chances de encostar no G4. Esteve no G4, né, ao longo da competição, foi líder da Série B,
poucas rodadas, mas foi líder, não conseguiu se segurar, o que era normal, se a gente for olhar para o planejamento do CRB, para o elenco do CRB, que passou por uma grande reformulação no final do ano passado. Aí chega o André Martins, que foi o primeiro executivo de futebol da temporada. No final do ano passado, monta um elenco. Aí chega o Ari Barros, um novo diretor de futebol, para fazer outra reformulação. Então, assim, para contar que esse planejamento daria certo, tinha que ser muito otimista, e o torcedor já sabia que o campeonato do CRB, diante da temporada, até porque o CRB foi eliminado precocemente na Copa do Nordeste, foi campeão alagoano diante de um Asa, com muita dificuldade. O CRB foi campeão nos últimos lances do jogo, da finalíssima, depois de perder em Arapiraca. Então, assim, era uma temporada que já não se esperava muita coisa, e por isso o momento agora é de fazer um campeonato de segurança. Não vacilar muito para não ficar muito perto do Z4 e ir arrancando pontos, vencendo em casa, para tentar ficar o mais perto possível da parte de cima da tabela de classificação. O CRB tinha a chance, na segunda-feira contra o Cuiabá, de vencer e ficar a 3 pontos, a 4 pontos do G4. Né? Estava a 7, se vencesse ficaria a 4 pontos do G4. E desperdiçou essa chance. E o que mais incomoda o torcedor, que o torcedor está na bronca durante essa semana, se o ambiente interno do CRB tem uma certa tranquilidade, do lado de fora a pressão é absurda, assim, da torcida com o elenco e com a comissão técnica, com a diretoria acima de tudo. O CRB perdeu essa chance contra o Cuiabá de encostar no G4, e não porque o Cuiabá fez um excelente jogo, porque o CRB foi muito abaixo. E aí a gente volta para uma questão, eu acabei de falar que tem uma pressão em cima da diretoria, e a gente volta para uma questão, para os argumentos para isso estar acontecendo. O CRB teve a primeira janela no começo do ano, no primeiro semestre do ano, fez uma janela ruim. Teve a liberação do Anselmo, que até hoje reverbera no ambiente do CRB, porque libera o Anselmo, traz o Breno Herculano, o cara que era banco no Goiás. Ok. O Facundo Barceló, essa inclusive era uma informação que já tinha divulgado à época, quando o Anselmo estava prestes a sair, tinha sido oferecido naquela negociação. Aí o CRB não avança com o Facundo Barceló, traz o Breno Herculano, dispensa o Daniel Lima depois e fica com o Mikael, sendo hoje o principal nome do ataque do CRB, que era um jogador que tinha chegado para ganhar tempo, com contrato de produtividade, estava 2 anos parado, e aí o cara que chegou para ganhar tempo, para ser a última opção, passa a ser a primeira. Então, assim, é impossível você pensar no planejamento assim dando certo, porque o CRB teve muitos percalços, teve a chance de repor a ausência do Anselmo, porque, veja, fora a primeira janela, que o Anselmo saiu em maio, salvo engano, teve a janela de exceção do Super Mundial, no meio do ano, e teve ainda essa última janela, que acabou no dia 2 de setembro. O CRB teve um prazo gigante para fazer essa janela. E aí trouxe, de todas essas janelas, jogadores que chegaram depois daquele primeiro elenco que estava lá desde o final do ano passado. Hoje, quem briga pela titularidade é só o Christopher, porque conta muito com uma fase terrível assim do GG. O GG teve uma queda de rendimento muito grande. E o Facundo Barceló, que ninguém... É tipo uma vaca no telhado. Ninguém sabe como foi parar ali, mas tá ali. Que tem sido titular nesses últimos jogos. Porque o Mikael, mesmo com todas as dificuldades, tem apresentado um futebol muito melhor do que o Facundo Barceló. Então, assim, foram janelas muito complicadas para o CRB. E aí, que é o então diretor de futebol, tem uma muleta gigante para dizer: minha gente, eu cheguei para fazer uma reformulação no time que estava reformulado. Então, eu tive que priorizar isso para depois pensar em contratação. E agora que a janela está fechada, a muleta é: não posso contratar. E quando pôde, o CRB foi muito, assim, inexperiente. Faltou maturidade para o CRB nessa janela de transferência. Porque o time foi, como a gente fala no meio de futebol, e me perdoem a expressão, foi cabaço para contratar jogador. Foi cabaço. E aí, essa é a conta. Então, só para a gente entender, eu já estou me alongando demais aqui, né? Mas fica à vontade, o CRB, no ambiente interno, tem uma certa tranquilidade por fazer esse campeonato de segurança. Não briga para subir, mas também para cair vai ser muito difícil. O que não quer dizer que não pode acontecer. Pode acontecer, mas é mais difícil. E do lado de fora, a torcida insatisfeita por mais um ano, certamente ficar no meio da tabela, não brigar por acesso, mas pelo menos aliviada, porque certamente também não vai brigar para não cair. E aí, existe uma pressão. Eu falei do Facundo Barceló, porque no último jogo contra o Cuiabá, teve um momento no segundo tempo, o Mikael entrou no intervalo, voltou assim que começou o segundo tempo, né? Entrou já, foi uma substituição no intervalo, e depois o Barroca colocou
o Breno Herculano e o William Potker. Veja, o CRB tirou o Dadá Belmonte e o Thiaguinho, colocou o Potker e o Herculano. O CRB tinha o Facundo Barceló, que depois foi substituído pelo Mikael, que era um homem de referência. E tinha 2 pontas que, apesar de cansados, são velocistas, que é o Thiaguinho e o Dadá Belmonte. Ele tira esses 2 jogadores, perde força, perde velocidade, força de reação, porque o Cuiabá a todo momento estava com as linhas altas, e coloca o Breno Herculano e o Potker, com a justificativa, depois na coletiva de imprensa, ele disse que era porque apostava nas jogadas aéreas, de bola aérea, e que era importante ter 3 jogadores de peso, e aí literalmente de peso, né? O Mikael, o Potker e o Breno Herculano, fazendo peso na área do Cuiabá para tentar finalizar. E o CRB, durante todo o jogo, assim, eu estava até tirando onda na transmissão da rádio, no primeiro tempo acho que o CRB não fez um cruzamento. E aí quando o Léo Campos entra no lugar do Everton, e o Matheus Ribeiro cai pela direita, inverte o Matheus Ribeiro, para a posição que é de origem, né, que ele está jogando improvisado, o CRB tem um ou outro cruzamento com o Léo Campos, que ainda assim, depois quando o GG entra, tenta também, mas nenhum cruzamento deu certo. A jogada do Léo Campos que mais levou perigo foi uma falta que ele teve do lado esquerdo de ataque, que em vez de cruzar, que ele já sabia que ninguém ia cabecear mesmo, ele bateu direto, e aí o Luan Poli, goleiro do Cuiabá, consegue fazer a defesa. Então, assim, é um CRB que pouco produz em campo, fora de casa, tem feito, sobretudo, inícios de jogo, tanto no primeiro como no segundo tempo, muito desatentos e que acabam culminando na derrota. E por isso, o CRB joga muito bem no Repelé, tem um ótimo retrospecto, mas quando vai para o contexto geral, pelo número de jogos sem vencer fora de casa, o CRB está entre os 3 times que mais perdem na Série B. Então, assim, é um desequilíbrio muito grande. Em casa eu sou muito forte e fora de casa eu sou inofensivo. Não tem como você brigar por nada num campeonato longo como a Série B se você não tiver uma coisa chamada constância. Você é muito bom jogando em casa, aí chega fora de casa, declina. Não tem como. Então, hoje o CRB faz esse campeonato de segurança e existe uma pressão. Lembra que eu falei da alteração que entraram o Herculano, o Potker e o Mikael jogando juntos? Existe agora uma pressão voltada para o Barroca. Muitas páginas de torcida do CRB questionando. Bicho, mas eu não entendi por que colocou. Ele justificou. Quer dizer que eu entendo a opção de optar pela bola aérea, a escolha de optar pela bola aérea. Mas aí você tem o Vinícius Nunes, que nunca mais entrou, o antigo Vinícius Barato, né? Tem o Baggio, que é titular no time e não entrou no jogo de primeira e nem foi substituído, porque ele poderia colocar um cara para jogar como o Potker, que é bom no alto, quer dizer, teoricamente, é bom no alto e é um jogador de força para de repente ligar um contra-ataque. Teve até um gol recentemente que ele descolou assim, o gol contra o Paysandu aqui no Repelé, e teria o Baggio ou o Vinícius Nunes de repente para ser a velocidade. Então você equilibraria. E essas substituições, essa queima, assim, digamos, de garotos como o próprio Caliel, do Vinícius Nunes, tem feito a torcida começar a já questionar o Barroca quanto às escolhas que ele faz durante o jogo. Eu acho o Barroca um bom treinador. Não concordo com algumas ideias como essas que eu acabei de falar. Na minha opinião, não quer dizer que tem que colocar todo um trabalho a perder, porque aqui eu vou ser sincero com vocês, vou abrir o meu coração. O Barroca é um bom treinador e tem tirado leite de pedra, porque o elenco do CRB é limitado. Ponto final. O elenco do CRB é muito limitado e o Barroca tá tirando leite de pedra fazendo esse time jogar. Só que tem uma hora que você vai para como eu disse, a Série B é um campeonato muito longo, tem uma hora que a força do elenco ou a falta de força dele pesa e fatalmente tem resultado ruim. Ô, Thiago, tem um áudio aqui que é do... Eu tinha esquecido o nome, Rafael Tenório. E ele comenta que fez uma ligação pro Mário Marroquim. Na verdade, vamos ouvir. Depois eu queria que tu comentasse em cima. Viu? E você pode confirmar isso com o Marroquim. Na 12ª rodada agora do Brasileiro da Série B, eu tinha assistido vários jogos do CRB. E eu liguei para ele um dia de domingo. Eu disse a ele: Mário, eu tenho acompanhado o CRB e você, na 12ª rodada, você está com 21 pontos. Você está com uma performance de acesso. Até a 12ª rodada, você pode observar que o CRB chegou a liderar a competição. Umas 2 ou 3 rodadas esteve em primeiro lugar. E aí você pega a classificação que o CRB estava na 12ª. E eu dizia para ele: Mário,
Você tem 3 jogos que eles vão lhe dar certeza de que você está pronto para o acesso. Ele, Mário, me respondeu: nós vamos ganhar da Ferroviária, vamos ganhar do América e vamos ganhar do Atlético Goianiense. Ele perdeu os 3 jogos. Eu estava em São Paulo, ele perdeu o jogo, eu passei uma mensagem para ele: presidente, você disputou 18 pontos e fez 1 ponto. O que aconteceu com a sua equipe? Que a equipe é a mesma, o treinador é o mesmo, tudo. Eu disse a ele: ou é um falso sucesso, ou é zona de conforto. Se eu estou ali, aquilo não acontecia nunca. Ali tinha que ir para a superação. A superação teria que ser maior do que a qualidade. Ganhar na raça, tinha que se doar mais do que tinha de capacidade. Isso foi o que eu enxergo. Mas vamos acabar com esse negócio de acesso e isso aí só se o Rafael Tenório fosse um dia presidente de lá. Enfim, eu queria saber a tua opinião referente, Thiago. Olha, eu tenho uma certa... Sou suspeito a falar, né, Thiago? Suspeito de falar. Eu sou suspeito para falar, por quê? Eu acho que o Rafael Tenório fez um grande trabalho no CSA, isso ninguém pode negar. Mas aqui em Alagoas a gente tem, assim como na política, vou usar esse exemplo aí, sem adentrar no assunto para não ser polêmico, e no Brasil como um todo, a gente tem mania de se tornar fãs de pessoas que fazem o comum. Porque, veja, eu acho que o presidente tem que colocar dinheiro no time, acho. Se ele puder, tiver condições, faça investimento. Afinal de contas, você está ali para resolver o problema. Como você achar melhor. E dentro da legalidade, obviamente. O Rafael Tenório fez um grande trabalho, mas quer dizer que ele é o único presidente do CSA, o único cara que entende de futebol em Alagoas? Não, não quer dizer isso. E que ele tem que ficar para sempre no poder. Não quer dizer. Então, assim, hoje o Rafael, de fora disso, tá muito de boa para chegar e dizer: eu faria esse time chegar na Série A. Como ele disse recentemente, deu declarações que tinha aconselhado a Miriam, que queria ir no CT, que não sei o quê, porque é muito fácil de fora você dizer assim: eu resolveria. Até você chegar lá e de fato resolver. Não estou defendendo o Marroquim, tá? Não estou defendendo. São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, de fato, ele não iria expor a situação assim se não tivesse acontecido, mas acho que ainda assim, à frente do CRB, mesmo sendo o Rafael Tenório do CSA no período de ascensão, hoje no CRB, dificilmente ele conseguiria fazer o que ele disse. Porque, como eu disse, o planejamento começou todo errado, Rai. O CRB montou um elenco cheio de apostas, de jogador que tinha 2 jogos na temporada passada. Onde é que estava o scout para ver isso aí? Para dizer: não, vamos trazer um jogador, vamos aprovar a contratação do diretor de futebol, de quem quer que seja, do cara que tem 1 jogo, 2 jogos na temporada passada. E 2 jogos ruins. Tem um monte de exemplos, mas não vou citar nome aqui, não vou queimar nenhum jogador. Mas só para dar um exemplo, o planejamento do CRB foi todo errado nesse ano. Foi todo errado. Acho que talvez o momento mais lúcido do departamento de futebol, tanto do Ari quanto do André Martins e da diretoria como um todo, foi quando resolveu dispensar alguns jogadores. Beleza. Mas em relação à contratação, a trazer caras que resolvam, que diga assim: não, a gente vai... Porque, vamos lá, quais são hoje os principais jogadores do CRB? Os caras estão na defesa, pô. O Albino já estava, o Henry foi uma contratação do André Martins, e aí beleza, cria da base do Palmeiras. O Henry tem jogado muita bola, e o Alemão, que foi um cara que teve uma lesão de LCA no ano passado, conseguiu recuperar e é o capitão do time hoje. Até o Segovia, que voltou nessa gestão já, desse ano, nesse planejamento, é um jogador que tem dado errado. Mas a do Segovia, eu eximo ele dessa responsabilidade, porque a última temporada dele foi no CRB, e ele arrebentou. Então a referência era muito boa. Mas todos os outros, bicho, tem cara que eu vejo, por exemplo, o Gazão, vou citar o nome, mas não é criticando o jogador, é tentando entender. O cara veio, Fernando Henrique, o outro volante que estava aqui, estava jogando, atuando, em alguns momentos ele foi bem, não era um jogador constante, mas em alguns momentos foi bem, foi dispensado, foi embora, ficou o Gazão, que pega a relação em janeiro e depois só em janeiro do ano que vem. O cara não sei nem
qual é o estilo de jogo dele, não consigo dizer para você. Então, assim, o planejamento foi todo errado e dificilmente o Rafael Tenório ou qualquer outra pessoa conseguiria fazer diferente, pegando o bonde e andando com o planejamento errado. Ah, vamos ganhar esses 3 jogos, com a minha gestão ganharia. Como você garante? Como é que você garante que isso vai acontecer? Você ia dar bicho e ia garantir outros benefícios? É muito difícil. Então, assim, para ele é fácil porque está de fora, mas é mais uma oportunidade, uma oportunidade inteligente do Rafael Tenório de soltar aspas que vão reverberar em toda a imprensa alagoana. Porque isso foi uma entrevista em uma rádio, em uma emissora de rádio, e todas as páginas de CRB, tem página de CSA compartilhando, o Rafael é malandro. Ele é malandro. Marqueteiro é marqueteiro. Marqueteiro, ele é um cara inteligente. Então, assim, dificilmente ele resolveria. Houve a ligação, mas disse, eu vou soltar isso agora porque eu vou causar um burburinho, causar uma certa repercussão, porque eu estou muito apagado aqui, estou reaparecendo agora com o CSA, então foi só uma jogada. É isso aí. Tiago, eu queria demais, cara, agradecer a sua participação aqui, dizer que eu estou muito feliz. É um prazer imenso, cara, receber um cara, né, de um nível como você aqui. Muito obrigado pelo carinho, a sua participação. Eu queria que você mandasse um abraço, quando você puder, para o Gabriel Teixeira, cara. Admiro demais. A gente já combinou aqui no off, né? A gente bateu um papo aqui também. Dizer que eu tô muito feliz, cara. Obrigado, viu, meu irmão? Gabriel Teixeira é craque mesmo. É um menino novo, virou meu amigo pessoal também, mas é um cara que, assim, tem se destacado muito. Eu, particularmente, como ouvinte, como telespectador, gosto das narrações do Gabriel. E ele é um cara que tende a crescer muito ainda nesse meio. Acho que não vai demorar muito para isso acontecer, para esse destaque acontecer. A gente sempre torce por um amigo, né, pelo amigo, para que dê tudo certo. E o Gabriel, que já tem um certo destaque hoje na CBN, narrou Copa do Nordeste, já tem experiência narrando Copa do Nordeste pela TV Ponta Verde, na SBT, e é um cara que ainda tem muita margem para evoluir. Nossa Maria Gadu, como a gente carinhosamente chama, Gabriel Teixeira. Meu irmão, obrigado pela oportunidade mais uma vez, é sempre uma honra estar por aqui. Sempre digo a você que, e como eu acabei de falar, a gente sempre torce pelos amigos, e você é meu amigo, assim, pessoal. Eu torço muito pelo seu sucesso, para que as coisas andem por aí. Vocês sabem que pode contar comigo no que eu puder ajudar. Às vezes, mesmo na correria, a gente para o que está fazendo para ajudar um ao outro, e isso é normal, afinal de contas. Isso, para mim, é a verdadeira amizade, e eu torço muito para que esse canal aqui, todos os seus projetos, que já são grandes, se tornem ainda maiores, e o que eu puder fazer para ajudar para isso acontecer, tenho certeza que eu estou por aqui sempre. Um grande abraço para você, para todo mundo que acompanhou. Quem puder acompanhar a gente, que ainda não está inscrito, né? Já estou me adiantando aqui, viu? Tomando conta. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, muito importante para o trabalho do Raí, do Luiz, para o nosso trabalho. Sigam lá nas redes sociais. Também, quem puder, @ Thiago Luiz. Todo dia tem alguma besteira falando de futebol, sobretudo sobre o CRB. Tamo junto. É isso aí, galera. Vem novidades aí, né? Eu tô trocando uma ideia com o Thiago aqui. Vem alguns projetos novos. Fiquem ligados. E como o Thiago falou, se inscreva, deixa um like. Tem a opção hypar também, né? Tudo que você puder fazer aí, deixar um comentário, ajuda demais a gente que produz conteúdo aqui na plataforma. No mais, galera, um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.